Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa quarta-feira eu estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração, que se encontra em Mateus 6, no versículo 14, que vai dizer assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Aí você fala assim, Graça, você veio numa quarta-feira falar sobre o quê? Sobre perdão. Porque nós que conhecemos ao Senhor, que levantamos as nossas mãos, confessamos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, nós temos que ter uma vida limpa, uma vida íntegra diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós enganamos os nossos irmãos, muitas das vezes nós roubamos os nossos irmãos, nós falamos mal dos nossos irmãos, da nossa família, e nós vamos para a casa do Senhor, nós aceitamos na mesa da ceia de qualquer maneira, mas o Senhor tem me incomodado sobre o perdão. Porque nós somos seres humanos, nós vamos falhar sim, mas só que nós temos que reconhecer que nós somos falhas, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos pedir perdão. Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca e nós ofendemos pessoas. E muitas das vezes nós achamos que tá tudo certo. Não tem consequência nenhuma, mas tem no mundo espiritual, tem. As nossas orações, elas não são atendidas muitas das vezes. A nossa vida está em brecha e nós não conseguimos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos situações presas. Muitas das vezes nós discutimos com o nosso familiar e nós viramos a cara, nós não falamos com ele, mas nós temos a cara de pau de ir para a casa do Senhor, assentar à mesa do Senhor como se nada tivesse acontecendo. Até mesmo colocar a mão naquilo que é santo, naquilo que é sagrado, sendo que a nossa casa está em ruína. Aí o Senhor vai falar o quê? Que nós temos que, antes de assentar a ceia, que nós temos, se tiver alguma coisa contra os nossos irmãos, que a gente tem que deixar lá no altar e voltar e nos conciliar. Você pedir perdão não é você caminhar junto, não, é você liberar a sua vida, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida em nome de Jesus. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos com as nossas vidas retidas, amarradas. Nós patinamos e não chegamos a lugar nenhum. Mas o Senhor nesta manhã nos chama a nos arrepender, confessar os nossos pecados, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que aqui em Marcos 10, 11, Marcos capítulo 10, versículo 11, o Senhor vai dizer assim, e ele disse, quem repudia sua mulher, casa com outro, comete adultério contra aquele, e se ele repudiar seu marido e casar com outra, comete adultério. Então, assim, se nós repudiamos os nossos maridos, se nós fizemos algo contra o Senhor, nós estamos cometendo adultério. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós sejamos uma vida limpa diante do altar, que nós possamos reconhecer as nossas falhas, falar, Senhor, eu pequei, dar nome aos pecados, para que o Senhor possa nos limpar, nos purificar, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Mas nós não queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós queremos viver aquilo que o mundo tem. Nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós estamos no mundo sim, mas nós não participamos
daquilo que o mundo nos oferece. E em Marcos 11, no versículo 25, vai dizer assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai celeste vos perdoa as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor na tua palavra. Nós temos que liberar as nossas vidas para vivermos. Muitas das vezes nós nos envolvemos nos ministérios dentro da igreja e nós somos feridos por pessoas e nós acabamos agarrando um ódio, uma mágoa. Muitas das vezes nós nos afastamos da presença do Senhor porque nós achamos que foi Deus e não foi Deus, foi homem. E a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então nós temos que identificar o que está agindo naquela situação e começar a repreender e liberar a nossa vida para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Este é ano que o Senhor quer derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Ele tem a totalidade da promessa para se cumprir nas nossas vidas. Só que eu e você temos que estar com as nossas mãos limpas, com as vestes limpas, brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então não é necessário que nós abrimos a nossa boca e confessamos o nosso pecado, a nossa incredulidade, aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor, aleluias, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E assim é tão interessante que em Efésios 2:13 vai dizer assim: mas agora, em Cristo, vós que dantes estivera longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Então o Senhor, quando nós confessamos o nosso pecado, ele quebra a barreira e nos faz um com ele. Então nós precisamos voltar, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão. Muitas das vezes é difícil. Eu falo por experiência própria, quantas vezes o Senhor virou para mim e falou: Graça, vai até fulano e pede perdão. Mas Senhor, vá. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu tive uma experiência assim, tremenda, com uma pessoa que não conhecia Cristo. Ele teve a infelicidade de falar algo que eu ouvi. E isso, quando eu ouvi, eu não pensei duas vezes, eu respondi à altura. Só que, aí eu fui para a igreja, e eu irada com aquela situação, Senhor, aí o Senhor começou a me mostrar quem era ele e quem era eu. E o Senhor me fez começar a orar pela vida dele. Eu falei: não, Deus, não, você está de brincadeira comigo? Não é possível. Mas quem é a serva? Quem está na presença? Quem é a diferença? Eu comecei a orar. Até que em determinado dia, eu estava num determinado lugar, e essa pessoa também, o Senhor falou para mim assim: pede perdão. Eu falei: mas Senhor, pede perdão. Aí eu falei: não, isso daí é coisa da minha cabeça, não é possível. Beleza, passou. Aí eu peguei e falei assim: tá. E quando eu vi a pessoa, eu fiquei incomodada para pedir perdão. E eu lutando com isso, mas acabei obedecendo, né? Então, um determinado dia eu falei: Senhor, que a gente estava no mesmo ambiente, eu falei: Senhor, se eu tenho que pedir perdão, prepara a situação. E ele preparou uma situação, aonde eu fui pedir perdão. A pessoa não entendeu nada. Também ela não me respondeu se ela me perdoava ou não. A minha parte eu fiz. Aí passou, quando eu encontrava com a pessoa fingia que não me via.
Mas aí, como eu sou serva e obediente ao Senhor, eu passava, boa tarde, fulano, boa tarde, fulano, boa tarde, fulano. E ele começou a me responder. Então, assim, eu e você que servimos a Cristo, nós temos que fazer a diferença. Como é que nós vamos ganhar vidas se a nossa vida tá uma bagunça? Se a nossa vida tem coisas ocultas, tem coisas que nos impedem de viver promessas. Muitas das vezes nós não conseguimos conversar com os nossos entes queridos, nós não conseguimos olhar nos olhos. Nós temos mágoa, nós temos ressentimento. E nós temos que começar a orar ao Senhor, pedir para que Ele nos ensine a perdoar, como Ele tem nos perdoado. Porque se nós não liberar perdão, nós vamos ficar retidos. E a gente não entende por que a nossa vida não anda, por que as coisas não acontecem. É falta de perdão. Nós temos que colocar a nossa casa em ordem para que nós possamos viver a totalidade da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. O mundo já é do maligno, nós não fazemos mais parte do mundo, mas nós fazemos parte do mundo espiritual, nós fazemos parte de Cristo, nós temos o DNA de Cristo. Cristo, quando ele foi crucificado naquela cruz do Calvário, o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por que eu e você temos que carregar mágoa, arrastar corrente, pagar um alto preço, sendo que é mais fácil liberar perdão? Você não precisa conviver com a pessoa, não, mas você precisa chegar na pessoa e falar, olha, me perdoa. E libera a sua vida, libera a vida da pessoa e vai viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida em nome de Jesus. É difícil obedecer. É fácil fazer aquilo que o mundo quer que a gente faça. Só que nós não fazemos mais parte desse cenário. O nosso cenário é outro. E o que você quer viver da parte do Senhor? Coloca a sua casa em ordem, para que você possa viver a totalidade da promessa. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Começa a orar ao Senhor, pede para que o Senhor prepare situações para que você possa chegar até a pessoa e pedir perdão para ela, declarar o perdão de Deus. Porque o perdão quebra a cadeia, o perdão nos aquebranta. O perdão muda a história das nossas vidas e nós começamos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, mas quando o Senhor está no comando, Ele prepara situações e as coisas começam a acontecer, aleluias. Várias e várias vezes eu tive que pedir perdão. A primeira vez que eu tive que pedir perdão, me doeu tanto e eu não queria. Que eu tive que pedir perdão para minha mãe quando eu me converti. E o Senhor começou a mostrar que eu estava errada. Ela também estava, mas ela era minha mãe. E para chegar até ela pedir esse perdão, eu comecei a orar, falei, Senhor, se eu não estou ficando doida, se é o Senhor que quer que eu vá até ela e peça perdão, prepara a situação. Porque eu mesma não vou conseguir, não vai rolar. E um belo dia, a gente conversando, ela me fez uma pergunta, eu comecei a responder, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava pedindo perdão. Estava as duas chorando. E a partir deste momento, a minha vida foi transformada. Não vale a pena carregar mágoa, carregar ressentimento, que impeça de você viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nós precisamos nos achegar mais ao Senhor,
Pedir para que o Espírito Santo nos mostre aonde nós temos falhado, aonde nós temos caído, para que nós possamos começar a colocar a casa em ordem, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é lindo, é maravilhoso, é grande, porque Ele tem coisas boas para as nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos muitas coisas, mas como as coisas começam a acontecer e o Senhor começa a nos ministrar, Ele começa a revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que nós só precisamos esperar o tempo para que nós possamos entrar na terra prometida e viver as promessas do Senhor. Mas é necessário nos abrirmos para perdoar. Muitas das vezes nós temos ressentimento com Deus e nós falamos que não. Muitas das vezes nós temos ressentimento com Deus porque Ele não permitiu que nós vivêssemos aquilo que nós queríamos viver. Muitas das vezes nós oramos pela cura do ente querido e essa cura não aconteceu, esse ente querido morreu e nós nos revoltamos contra o Senhor, nós saímos da presença dEle porque nós achamos que Ele é o culpado. Ele não é culpado de nada. Todos nós temos uma senha, uma data de validade. Quando o céu chama essa senha, quando essa data de validade vence, nós voltamos para casa, nós voltamos para o braço de Abraão. Só que nós somos tão egoístas que nós queremos viver sabendo que a pessoa está sofrendo, nós queremos segurar a pessoa do nosso lado. Nós não podemos mais ser egoístas, nós temos que deixar as pessoas irem, cumprir o círculo da sua vida. E nós temos que pedir perdão ao Senhor.